Pode começar. Tá, eu vi ok aqui. Tá bom, então. Vamos. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, caros amigos, caras amigas. É uma alegria poder estar aqui novamente, mesmo que virtualmente, para conversarmos um pouco, atendendo um convite do 24º seu do Estado do Rio de Janeiro. É uma alegria poder estar aqui, renovando este nosso compromisso com o Evangelho do Senhor, esse nosso compromisso com a fraternidade espírita e tendo a oportunidade de semear as boas sementes neste momento em que a Terra, naturalmente, como todos vemos, está precisando muito deste nosso apoio, dessa nossa contribuição, desta nossa participação, dando a nossa colaboração na implantação do reino de Deus entre as criaturas humanas na Terra. Para prepararmos o nosso ambiente, para desenvolvermos o nosso tema, nós vamos, antes de tudo, cantar uma canção, depois fazer uma leitura de uma mensagem de Emmanuel, em seguida a nossa prece inicial. A canção chama-se Súplica. Jesus, tu sabes todos os meus sonhos, a mágoa dos meus dias tão tristonhos, a dor para te buscar ainda aqui. E tu, Jesus querido, me das força e graça para suportar a hora que então passa, para te encontrar nos sonhos que perdi. E tu, Jesus querido, me das força e graça para suportar a hora que então passa, para te encontrar nos sonhos que perdi. A luz que vem de ti clareia a estrada escura que construí num mundo de aventuras e que não mais desejo palmilhar. E só, Jesus amado, o teu sacrifício por todos nós será o benefício que poderá então nos sustentar. E só, Jesus amado, o teu sacrifício por todos nós será o benefício que poderá então nos sustentar. Nós vamos ler uma página deste livro, Correio Fraterno, psicografia de Francisco Cândido Xavier, espíritos, autores diversos, mas esta mensagem particularmente é de Emmanuel, é o capítulo 56, com o título Virtude. Virtude. Quanto acontece à pedra preciosa lapidada, não surgirá no mostruário de nossas realizações sem burelamento e sem sacrifício. Se desejamos construí-la em nossos corações, é imprescindível não nos acovardemos diante das oportunidades que o mundo nos oferece. Sem resistência deliberada ao desespero,
não entesouraremos a paciência. Sem controle do temperamento impulsivo, não alcançaremos a serenidade. Sem vitória sobre os répteis da dúvida ou da suspeita em nosso campo íntimo, não edificaremos a fé. Sem renúncia, não experimentaremos o amor puro. Sem gentileza, não asilaremos a bondade. Sem o silêncio bem vivido, não atingiremos a harmonia mental. Sem espírito de serviço, em favor dos semelhantes, não criaremos os valores da simpatia. Sem firmeza em nossas atitudes, não chegaremos ao conhecimento da verdade. Sem atenção para com a nossa própria consciência, não acenderemos a luz do respeito em torno de nós. Sem tolerância à frente da calúnia, não alcançaremos a fortaleza. Sem boa vontade, inutilmente apelaremos para o entendimento e para a união. Recordemos que o trabalho e a luta são os escultores de Deus, criando em nós as obras-primas da vida. Quem pretende, porém, a fuga e o repouso em débitos, certamente desistirá, por tempo indefinido, do esforço de aprimoramento, transformando-se em sombra entre as sombras da estagnação e da morte. Emmanuel. Vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, mestre, amigo e Senhor, queridos amigos espirituais que nos sustentam diuturnamente e, em particular, nestes momentos de estudo, de trabalho e de confraternização. A nossa gratidão por tudo que temos recebido, Senhor, das tuas mãos misericordiosas. A nossa gratidão pelas bênçãos constantes em nossa existência. Assim, louvamos no teu santo e divino nome a tua criação e rogamos pelos nossos irmãos e a humanidade, pelos que mais sofrem, pelos que estão tristes, desconsolados e deprimidos, pelos nossos irmãos que estão nas regiões de sombras no plano espiritual e os nossos irmãos que estão reencarnados na Terra em sofrimento, passando por conflitos, em regiões de guerras, em situação de fome, não só fome do corpo físico, mas a fome do pão espiritual. Rogamos então por todos e que nesse instante as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, aliviando nossas dores, sustentando-nos na fé e confirmando em nossas vidas, todos os dias, as grandes oportunidades que temos recebido de ti para o nosso despertamento, o nosso crescimento, a fim de que atinjamos os alvos de felicidade que tanto almejamos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. O tema que nos foi sugerido é o Conhece-te a ti mesmo, o início da transformação. E, naturalmente, acredito que todos aqueles que estudam a doutrina espírita, e a começar pelo começo, que é o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita, e quando se fala em conhece-te a ti mesmo, nós nos lembramos rapidamente da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando o codificador, o senhor Allan Kardec, lá no livro terceiro,
uma vez que o Livro dos Espíritos está dividido em 4 livros ou 4 partes. No livro terceiro, das leis morais, e quando fala sobre perfeição moral, nessa questão 919, ao falar sobre o conhecimento de si mesmo, o senhor Allan Kardec perguntou às entidades: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Responderam os espíritos: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E também, quando falamos sobre o conhecimento de nós mesmos, nesses exercícios práticos, para que consigamos, então, este conhecimento, nos aprofundando em nós mesmos, nos vendo lá por dentro, muito se fala também sobre a comunicação de Santo Agostinho, a respeito da análise que ele fazia antes de adormecer, a cada noite, daquilo que tinha pensado, falado e de como tinha agido naquele dia. E a sua orientação é para que nós, então, fizéssemos, assim como ele, todos os dias, antes de dormir, uma revisão do nosso dia, do amanhecer até a noite, para verificação, então, do que havíamos pensado, falado e da natureza das nossas ações. E é muito interessante porque, na sequência da questão 919, que é esta que citamos há pouco, o senhor Allan Kardec apresentou uma subpergunta. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, ou seja, do conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Então, já que a resposta à questão de que o meio prático e eficaz para se melhorar na vida e resistir ao arrastamento do mal foi baseada, então, na expressão socrática do conhece-te a ti mesmo, o senhor Allan Kardec, agora, nesta subpergunta, então, questiona se haveria um meio prático de se conseguir isso, porque esta máxima é sábia, disse ele, mas a dificuldade está precisamente em se realizar este autoconhecimento. E é quando, então, a resposta vem sobre justamente esta comunicação de Santo Agostinho. E que nós gostaríamos aqui de aproveitar, né? Convidando, é claro, para que os irmãos façam depois uma leitura em suas casas, em seus lares, detidamente, mas aproveitando aqui desse texto, até porque a resposta se baseia nesta forma prática de realizar o conhecimento de si mesmo, respondendo ao senhor Allan Kardec, e o tema fala deste conhecimento de si mesmo como início de um processo de transformação. Então, o senhor Santo Agostinho, né, o Espírito Santo Agostinho, diz assim: fazei o que eu fazia, eu mesmo de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado quem teve do que se lamentar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Para que se realize a chamada transformação moral, cujo início consiste, então, em realizar o autoconhecimento,
onde nós vamos nos autoavaliar das nossas perdas, dos nossos ganhos, das nossas conquistas, dos nossos fracassos, das nossas quedas, dos nossos tropeços e dos momentos que conseguimos levantar, porque isto todos nós fazemos na trajetória da nossa evolução variadas vezes. Caímos porque tropeçamos, nos machucamos, ficamos muitas vezes feridos. Não estamos falando aqui, é claro, do ferimento físico, embora algumas vezes a gente possa realmente cair, né, e machucar o corpo físico. Mas aqui se fala de quedas morais, de tropeços morais, de questões psicológicas muito íntimas do ser espiritual que somos nós, um ser psicológico, um ser emocional, que tem os seus sentimentos, a sua própria história, chamada historiografia espiritual, cujo passado nosso, né, está no nosso inconsciente, com as marcas, os sinais, os sulcos profundos, as cicatrizes de tudo que fomos e quem fomos, do que pensamos, de como exercemos os nossos papéis em outras oportunidades reencarnatórias, cujas marcas estão gravadas, então, no nosso inconsciente. Hoje, somos o resultado de quem fomos e do que fizemos de nós mesmos. Mas, na atualidade, embora esquecidos do passado, porque a bênção divina, para que não tenhamos o peso difícil, possivelmente, de suportar, de saber tudo que fizemos no passado mais distante de reencarnações transatas, mas cujo inconsciente nos influencia. Nós somos influenciados pelo nosso inconsciente, porque nós somos o resultado do que ali está guardado, né? Nós somos o arquivo de nós mesmos, o arquivo confidencial de nós mesmos. Nós somos o nosso próprio álbum de recordações do nosso passado. Hoje temos a consciência, ou vivemos a consciência, né, ou de modo consciente, esta nossa realidade existencial atual, recebendo as influências das marcas do passado. Isso nos faz agir ou reagir, pensar desta ou daquela forma, sentir este ou aquele peso de algum sentimento, de alguma emoção, o que nos comove, o que nos dá, às vezes, medo, temor, o que nos faz chorar, o que nos entristece, o que nos infelicita, o que nos alegra, o que nos traz felicidade. Então, a todo instante, nós recebemos esta carga de influência do nosso inconsciente, mas também na realidade atual desta existência atual, nós recebemos a influência externa, os chamados estímulos que a vida nos traz, o relacionamento com o outro, a fala com os nossos companheiros de jornada, as conversas, as nossas confidências, as nossas confissões, o conhecimento que temos, amigos conhecidos, ou aqueles que desconhecemos, amigos e às vezes inimigos, pessoas que ainda nos trazem algum tipo de desconforto, de desalento. Então, nós somos um misto destes pensamentos, desses sentimentos, desses relacionamentos, mas estamos nós na condução da nossa própria vida, baseado no livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Então, o uso do livre-arbítrio, o uso da nossa liberdade, e que nós vamos fazendo de modo mais equilibrado, mediante o amadurecimento pessoal, né? E este processo é intransferível, é único, é de cada um, porque nós somos individualidades, cada um realiza esse processo no seu tempo, de acordo com o seu ritmo. Algumas vezes queremos exigir do outro, com quem nos relacionamos, com quem convivemos, de que ele seja pautado naquilo que nós
escolhemos ou decidimos ou queremos que ele faça, mas cada um no seu tempo e no seu ritmo, vai realizando, conforme o seu entendimento, a sua maturidade e a sua própria vontade, o seu caminho. Assim como nós também realizamos esta nossa caminhada no exercício das nossas escolhas, das nossas decisões. Então, o tema da noite, que fala sobre o conhecimento de si mesmo, como início de um processo de transformação, envolve todas estas situações, né, ou circunstâncias que envolvem esta temática. E por isso que estamos aqui abrindo um leque, né, de orientações nesses sentidos, de modo filosófico, psicológico, naturalmente também espiritual, para que a gente perceba que não é um simples lembrar ou recordar do que fizemos durante o dia, mas é trabalhando nessas lembranças ou relembranças, ou nesta revisão, nesta reavaliação noturna, conforme orienta Santo Agostinho, daquilo que se passou durante o dia, buscando pensar, refletir e até nos perguntar por que falamos aquilo, por que agimos daquela forma, por que esse pensamento não saiu da nossa cabeça o dia todo, por que algumas situações nos tocam em profundidade, por que algumas circunstâncias para nós nos causam uma certa amargura, um certo desalento, um certo desencanto, por que algumas falas de algumas pessoas mexeram ou mexem tanto com a gente, por que algumas situações parecem tocar em pontos nevrálgicos das nossas almas. E é isto que vai nos levar ao conhecimento de nós mesmos. E se nós queremos nos transformar, se nós queremos nos modificar, e é claro, pensando numa transformação moral, pensando numa mudança para melhor, né? Numa mudança para o bem, porque a própria questão 919, na pergunta de Allan Kardec, fala sobre o meio prático para que consigamos melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Falamos há pouco da influência que todos recebemos, a chamada influência sistêmica, ou que estamos envolvidos numa corrente de influências, né? E que vem da vida, do plano terreno, do mundo espiritual, estas influências que vêm do mundo externo, chamados estímulos, mas que vão nos atingir, provocando em nós algumas reações, ou atitudes, ou pensamentos, ou emoções, ou sentimentos. E este processo interno, também de natureza psicológica, chama-se motivação. Mediante determinado estímulo, há uma motivação. Para cada ação, há uma reação. Mas entre ação e reação, há uma estrutura mental, psicológica, que é o próprio espírito, de como ele está, de como ele se encontra. Ou seja, como nos encontramos psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, daí cada ato nos levará a uma reação mediante essa nossa estruturação psicológica, pessoal, intrapessoal e também interpessoal. Quando nós nos aprofundamos nessas questões para lidar, né, na intimidade com a nossa própria história, embora não nos lembremos do passado mais distante, mas estamos falando aqui também de uma relembrança de um passado mais próximo, porque dependendo da idade cronológica em que nós nos encontremos, da infância aos dias de hoje, nós temos relembranças. Ou temos lembranças e vamos relembrando, né, de conversas com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos mestres, educadores, com os nossos amigos de vizinhança, com aqueles amigos que fizemos depois no ambiente profissional, no círculo profissional, nas pessoas que encontramos
numa viagem de ônibus, de trem, né? Aqueles tempos das nossas viagens de trem ou de avião, naqueles momentos que estivemos no comércio, realizando pequenas compras, mas encontramos alguém e aquela fala daquele alguém nos suscitou algo, nos fez pensar. Saímos dali, daquele ponto comercial, refletindo, pensando, tanto para o bem e às vezes para o mal, porque a influência que nós recebemos ela pode ser positiva ou negativa. E também a nossa motivação será positiva ou negativa, mediante a forma com que nós recebemos aquela influência ou aquele estímulo. Porque em adentrando o estímulo, o nosso raciocínio, a nossa inteligência, o nosso campo mental, e indo à nossa emoção, ao nosso sentimento, né, ao nosso coração, nós então estaremos nos motivando desta ou daquela forma. Isto, às vezes, nos traz uma lembrança mais amarga ou uma situação mais conflituosa. E este é o grande debate ou o grande embate em que nós nos encontramos, né? Os chamados conflitos do ser existencial, num processo da dualidade existencial, né? A escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a guerra e a paz, entre a sombra e a luz. Esta dualidade existencial diante do ser que nós queremos ser, mas do ser que ainda habita em nós, permeado por variados eus, que representam os personagens que fomos no passado, e que se debate com este ser que nós queremos ser, e que este outro insiste em permanecer sendo daquela maneira, daquele jeito, daquele modo que nós não mais queremos ser. Essa foi, inclusive, uma indagação do próprio Paulo de Tarso, já após o seu processo de conversão da estrada de Damasco. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não mais quero, este sim eu ainda faço. Então, este processo da dualidade existencial, o bem que eu quero fazer, a luz que eu quero buscar, a paz que eu quero sentir, diante ou mediante as situações que me envolvem questões de guerra, da guerra relacional, da guerra comigo mesmo, da guerra com o outro, da luz que eu quero buscar, mas das sombras em que me envolvi e que me envolvo diante de pensamentos, de sentimentos, de emoções, os ciúmes doentio, a ambição desmedida, o rancor, a mágoa, o ódio, a crueldade. Queremos acertar os nossos passos neste caminho reto, na estrada real, que há de nos conduzir à felicidade, mas de quando em quando nos perdemos nos atalhos da vida ou nos permitimos permanecer em alguns pontos da estrada, marcando passo no mesmo lugar, nesta trajetória que é de evolução, que é de progresso, que é de crescimento, que é de ascensão. Mas, dadas as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, conforme diz Joana de Anjos em alguns de seus textos, fragilidades psíquicas, psicológicas, morais, espirituais, nós insistimos em permanecer naquele ponto. Ou já queremos mudar, já queremos nos transformar, mas temos ainda uma certa dificuldade no desapego, no deixar para trás aquilo que já não mais nos serve, em realmente vencer esta guerra interna neste processo da dualidade existencial para nos firmarmos nos propósitos do bem, da luz, da paz, daquilo que hoje tomamos como certo, mediante o que já conhecemos nas leis divinas
e que, segundo os espíritos, respondendo a Allan Kardec, estão escritas na nossa própria consciência. E Santo Agostinho, então, diz: aquele que cada noite lembrasse todas as suas ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo guardião, para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, não é só fazer a revisão daquilo que fizemos, pensamos, falamos naquele dia, mas Santo Agostinho aqui nos orienta que peçamos a Deus, aqui conversemos com Deus, nos desnudando diante do Pai, embora Ele já nos conheça, embora mesmo não falando, Ele sabe o que nós estamos passando, mesmo não nos expondo diretamente por palavras, por pensamentos, mas Ele sabe, porque é onisciente, tudo sabe, tudo conhece. Mas mesmo assim, este trabalho de nos expormos diante do Senhor, de conversarmos com o Pai, de falarmos destas nossas agruras íntimas, das nossas tragédias morais, do quanto temos sofrido às vezes, porque não conseguimos ainda trilhar este caminho novo que queremos trilhar. E diz Santo Agostinho, não só conversar com Deus, mas pedir o apoio do nosso anjo guardião, que por nós tem muito apreço. O anjo guardião que está conosco de noite, ao nosso lado, nos orientando, nos instruindo, nos esclarecendo, buscando trabalhar nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, aquilo de melhor, o que de melhor nós já temos e aquilo que de melhor nós esperamos ter ou ser. Então, além de fazermos esta revisão, nesta mensagem de Santo Agostinho, ele diz: conversa com Deus, fala com o Pai, te apresenta a Ele, conversa com teu anjo guardião, segura na mão dele, expõe tuas dores e pede o apoio desse anjo guardião. E como diz aqui Santo Agostinho, é preciso crer que Deus nos assistirá. Porque Deus nos acompanha, Deus nos vê, Deus nos percebe, Deus nos sonda. Deus está conosco todos os dias, todas as horas, porque é onipresente. Está em todo e qualquer lugar, todas as horas. Até porque, segundo a mensagem bíblica, Deus habita em nós. Vós sois o templo de Deus. Deus habita em vós. E Santo Agostinho diz: colocai-vos, pois, perguntas e interrogai o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais da parte de outrem, se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, entrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, ele teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo, e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Então, Santo Agostinho nos orienta neste conhecimento de nós mesmos, para o início da nossa transformação, como ponto de início da nossa transformação, que façamos esta revisão diária, noturna, no momento e antes de dormir, que conversemos com Deus, que conversemos com o nosso anjo guardião, que nos apresentemos a Deus, a Ele, a Jesus, que é nosso mestre, nosso irmão maior, nosso amigo, guia, modelo e guia para a humanidade, e que nos perguntamos. Ele diz aqui:
colocai-vos perguntas. Ou seja, nos perguntemos a nós mesmos por que isto, para que aquilo, por que fiz desta forma, onde quero chegar, onde isso vai dar. São estas reflexões, estas perguntas, e na busca das respostas que nos sustentarão um processo de modificação, de mudança, de transformação, apresentando-nos, então, onde já estamos acertando, onde já desenvolvemos a chamada mudança estável, né? Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, fala desta estabilidade de mudança, ou de uma mudança estável, porque não é a mudança circunstancial, não é a mudança condicional, passageira, transitória, fortuita. É uma mudança estável, a que se trabalhou na base, processo de transformação moral. Então, onde eu preciso mudar, o que é necessário mudar, e quais são as bases desse processo de transformação moral a partir do que eu conheço de mim mesmo. Quais são os meus pontos nevrálgicos? Quais são os nós da alma? Como diriam alguns amigos popularmente, né? O que está pegando? Qual é a pedra no sapato? Como que o sapato está apertando? Porque muitas vezes nós queremos que algumas coisas nos sirvam. E a gente insiste que elas nos sirvam, e aí não estamos falando só de roupa, mas isso também cabe numa metáfora aqui da roupa que a gente está tentando colocar e que fica apertado. Né? Tem uma expressão muito interessante que diz, até deixo aqui na minha escrivaninha, diz assim: para uma vida mais leve, se não te cabe, não se aperte. Para uma vida mais leve, se não te cabe, não se aperte. Então, muitas vezes, nós insistimos em que aquelas coisas caibam ainda em nós, mas isso está nos apertando, está nos trazendo dores, infelicidade, angústia, sofrimento. É preciso mudar. E quando nós compreendemos a necessidade de mudar, que parte desse conhecimento de nós mesmos, e esta também é a expressão de Martins Peralva, a compreensão da necessidade de mudar. Aliando a isto boa vontade, esforço e perseverança. Com um firme propósito de estabilizar a mudança. E ele dá um quarto ponto nesta sequência didática, dizendo ainda que é a deliberação de não retroceder na atitude mental superior. Nós vamos reforçar aqui e repetir. Então, está lá no livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, quando ele fala da evolução e fala do processo de transformação de cada um, e ele apresenta didaticamente esses 4 pontos, de forma a nos ajudar no processo de transformação moral, a partir do conhecimento de nós mesmos. Então, o primeiro ponto, compreensão da necessidade de mudar. Costuma dizer-se que esta compreensão vem pelo amor ou pela dor. Vem pelo enfrentamento da vida. A compreensão da necessidade de mudar, mediante o que vivemos, como nos relacionamos, com quem nos relacionamos e como estamos nos motivando a cada uma dessas situações ou circunstâncias. Como estamos nos posicionando neste enfrentamento. Então, compreensão da necessidade de mudar. Mas não basta apenas compreender-se que é preciso mudar. É preciso tomar atitudes. E ali, interpretando o pensamento de Emmanuel, Martins Peralva sugere que, a partir daí, do conhecimento de nós mesmos, da compreensão da necessidade de mudar, nós, então, juntemos a isto boa vontade, esforço e perseverança. Não é tentar uma vez só, às vezes serão necessárias várias vezes. No dizer de Rudyard Kipling, no seu poema If, traduzido ao português Ser.
Se tu és capaz de tentar mais uma vez após 1000 tentativas fracassadas, então boa vontade, esforço. Sem o esforço da busca, é impossível a alegria do encontro. Costuma-se dizer também que de boa vontade o inferno está cheio, uma expressão popular, para dizer que não basta boa vontade. Nós precisamos desenvolver esta vontade mais íntima, a boa vontade no sentido que vem lá de dentro, a mudança, a transformação que vem de dentro para fora, cujo esforço fez com que Zaqueu, publicano, homem de baixa estatura, subisse ao sicômoro para ver Jesus, porque estava ele num processo interno e íntimo do enfrentamento de si mesmo e o descontentamento com aquilo que vinha vivendo até então. Saiu de sua casa, sendo um homem de baixa estatura, diante da multidão, não conseguia ver Jesus, subiu ao sicômoro. Saiu da condição de terra a terra para elevar-se um pouco na verticalização das suas intenções, dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos. E Jesus, que tinha clara evidência espiritual, diante daquela multidão, viu Zaqueu, e não só viu, porque viu Zaqueu fisicamente ali em cima do sicômoro, mas porque penetrou-lhe a intimidade e percebeu esse estado de indagações, de perguntas, de como ele estava se perguntando e de como ele estava se sentindo. E agora, percebendo nele a vontade de mudar, não querendo mais sentir-se daquela forma e permanecendo na vida fazendo aquelas mesmas coisas. Queria mudar de rumo. E Jesus diz então, Zaqueu, desce daí, pois preciso da tua hospitalidade, hoje irei em tua casa jantar. E adentrando a casa de Zaqueu, Jesus adentrou o seu coração. Jesus chamava as criaturas a uma vida nova. Esta é uma expressão de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo Maria de Magdala. Que também é uma personagem do Evangelho que, ouvindo pela primeira vez Jesus falar de um amor doação, de um amor entrega, muito diferente daquilo que ela constituía em sua vida como amor, e que era o prazer material, sensual do corpo, e que após cada momento daquele vivido com os patrícios romanos, onde ela se entregava aos prazeres humanos, ela continuava faminta de amor. E Jesus convidando as criaturas à vida nova, no momento em que falou sobre o amor doação, sobre o amor que cobre uma multidão de pecados, o amor que alimenta as almas, o amor que redimensiona a vida das criaturas, sobre o amor de Deus, de um Pai que nos ama e que aguarda pacientemente que nós atendamos às suas leis, e que mantém sempre os portões abertos ao arrependimento de seus filhos, porque, segundo Jesus, nenhuma ovelha de nosso Pai, de seu Pai, de nosso Pai, uma só, se perderá, todas retornarão ao bom redil, ao bom pastor. E Maria de Magdala, assim como Zaqueu, saiu dali indagando-se, perguntando-se. Uma das perguntas, segundo Humberto de Campos, foi: que novo amor é este, apregoado por lábios tão divinos a pescadores tão singelos? A pergunta, o questionamento, a reflexão. E buscou-se na intimidade se este, então, é o amor, se o amor é sublime, se o amor é divino, se o amor é doação, se o amor é entrega, mas é entrega de coração para coração, se o amor é entrega do espírito, da alma, e que amando as criaturas se sentirão amadas. Percebeu então que aquilo que vivia até então eram expressões do mundo físico, do mundo material, mas não as expressões do verdadeiro amor. E por isso ela continuava faminta.
de amor. Tomou a decisão, buscou uma barca e pela manhã chegou em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, onde Jesus se encontrava, e ela havia recebido esta notícia. Chegando lá, sentou-se ao lado de Jesus e disse: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e por isto venho ao vosso encontro. O conhecimento de si mesmo, naquele momento em que ela recebeu o estímulo das palavras do Cristo, no momento em que ele fazia a sua prédica, a sua pregação naquela vila principesca, e que ela ouviu, mas ouviu na acústica da alma, não só com os ouvidos, não só escutou, ouviu na acústica da alma, indagou-se, introprojetou-se, adentrou-se à própria realidade de tragédia moral, de lutas íntimas, do ser que agora ela queria ser, mas do ser que ainda ela continuava a ser. Ouvi vossa palavra consoladora e por isto venho ao vosso encontro. A motivação para a transformação baseada no seu estado íntimo, no conhecimento de si mesma. Saiu da sua casa, foi em direção a Jesus, mas naquele momento ela se abria diante do Mestre e, na verdade, diante de Deus, nosso Pai. E Jesus então lhe disse: levanta-te, porque ela estava sentada, levanta-te, levanta teus olhos aos céus, encontraste a boa nova. Então, o levantar, o sair do estado de queda, de fracasso, de dúvida, de inquietação, o levantar-se destas situações, não nos deixando permanecer caídos ao longo do caminho, processos naturais. Diz Joana de Andes também, muitas vezes nós passamos por processos diante das nossas quedas ou do enfrentamento de determinados problemas ou conflitos, nós ficamos então tristes e chegamos até as vias da depressão ou da desilusão ou do desencanto, podendo ali realmente se instalar um processo de depressão e longo. Então, numa semana, 2 semanas, 3, 4 semanas, naturalmente passaremos por situações em que o espírito se debate entre os seus sentimentos, entre as suas emoções, seus pensamentos, mas é preciso levantar-se, é preciso agir. Então, diz Jesus a Maria: levanta-te, levanta teus olhos aos céus. Então, vamos buscar o infinito, a presença divina, a presença de Deus em nós. Quanto Deus nos ama, quanto estamos envolvidos por Jesus, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos anjos guardiães. Encontraste a boa nova, o Evangelho, o pão da vida, o roteiro, a porta. Então, a porta que nos leva à felicidade, o pão da vida que nos mata a fome, o rumo certo para os nossos passos, um oásis de ternura e de paz mediante os nossos estados de sofreguidão, nos caminhos desérticos da alma. Um farol sublime a iluminar as nossas consciências, principalmente nas noites escuras e sombrias, de medo, de temor, de dúvida, de inquietação. Um porto seguro para as nossas almas náufragas quando nos debatemos nas ondas revoltosas dos mares da vida, das situações, das complicações, do dia a dia, das lutas, dos sacrifícios. O Evangelho do Senhor, Redentor, que nos traz as bem-aventuranças, um código moral de ética, as leis de Deus, as leis divinas, as expressões de Jesus, as parábolas do Cristo, a sua mensagem. E esta mensagem
redimensionando a nossa existência, aclarando-nos as mentes, apontando-nos novos rumos, novas direções, mas cujo processo de transformação inicia-se no conhecimento de nós mesmos. E que convidamos os irmãos para que leiam depois a mensagem toda de Santo Agostinho, porque não daria tempo para, nesta live, nós fazermos isso. Os irmãos terminam esta leitura em casa, mas Santo Agostinho ainda diz para que nós façamos isso de verdade, sem medo. Aquele medo de nos depararmos com a nossa própria realidade, com as nossas verdades. Verdades que muitas vezes, ou na maioria das vezes, tentamos esconder do outro. E justificamos uma atitude nossa de egoísmo, de orgulho, de não perdão, com uma série de coisas. E muitas vezes dizemos, sou humano. Essa condição humana, sim, do ser imperfeito, do ser incompleto, do ser inacabado, mas onde não podemos justificar a todo instante que essa nossa condição de humanidade nos mantenha no mesmo lugar. Parados, inertes, estanques, ou escravos desta realidade que nós queremos modificar. E a doutrina espírita, baseada, então, na doutrina dos espíritos, nas leis de Deus, no Evangelho do Cristo Jesus, nos traz esta direção, nos alertando sobre a imortalidade da alma, antes de tudo sobre Deus, um Deus que é Pai, um Deus que é justo, misericordioso, bom, que nos dá sempre novas oportunidades, oportunidades estas que temos todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, todas as chances, todas as possibilidades, nas horas, nos segundos, nos instantes, nos minutos, e na sequência dos dias, dos meses e dos anos, que compõem a nossa trajetória terrena, mas cuja etapa reencarnatória do berço ou túmulo nos concede, então, as grandes oportunidades que precisamos, as alavancas de suporte para que nós possamos continuar trilhando este nosso caminho. Então, Deus, que é Pai, a imortalidade da alma, mas esta imortalidade nos trazendo esta responsabilidade diante da nossa própria imortalidade, de uma vida que continua, de uma vida que prossegue, de uma vida que não tem e jamais terá fim, mas uma relação de consequencialidade, unindo-se uma reencarnação a outra, diante de quem fomos outrora, de quem estamos sendo hoje, do que fizemos antes, do que temos feito agora, para que nossa nova etapa presente passamos, então, a modificar as modificações necessárias. E como diz ali ainda Martins Peralva, relembrando o pensamento de Emmanuel, que deliberemos não retroceder da atitude mental superior. Nós nos decidimos a mudança. A partir do conhecimento de quem somos, de quem temos sido, do que estamos fazendo agora, mas do que queremos ser e do que queremos fazer. Então, não retroceder na atitude mental superior. Confiança, fé, luta, porque envolve luta, envolve sacrifício, envolve abrir mão, às vezes renúncia. Hoje, o conceito tão chamado e dito a todo instante, a resiliência, a aceitação, a submissão às leis divinas, à vontade do Pai, mas o uso do nosso livre-arbítrio com a liberdade e a responsabilidade de quem conhece a sua condição de espírito imortal, de ser reencarnante, e que hoje nós estamos lutando para sermos melhores do que fomos ontem e para que amanhã sejamos melhores do que temos sido até agora. Queremos, assim, encerrar
com um poema de Leonor Posada chamado Prenúncios, onde ela diz: que me virá no ar um prenúncio vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxuleia, estrelas, que sei eu? É uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guiço de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz suave, canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Muita paz e vamos orar nesse instante, agradecidos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, por esses momentos de reflexão, de indagações íntimas, quando procuramos nos conhecer um pouco mais e fomos levados durante este período a estes pensamentos, a estas reflexões, meditando sobre a nossa própria realidade existencial, buscando autoconhecimento a fim de que nos motivemos para a devida transformação e tão necessária nos momentos atuais. Quando então transformados, moralizados, iluminados, espiritualizados, poderemos dar ainda mais da nossa parte, da nossa cota, do nosso quinhão, para a implantação do reino de Deus entre as criaturas humanas da terra. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, queridos amigos espirituais, e que a tua paz e o teu amor sejam sempre presentes em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos.